Jogou 5 vezes o Bayern, porque tinha também a Copa da Alemanha no meio disso. Fez o 4-2 no Dortmund, perdeu do Freiburg 1-0, depois ganhou do Freiburg 1-0, ganhou do City 3-0, perdeu do City 3-0, perdão, e depois, nesse final de semana, um jogo horroroso, mais um da temporada, empatou com o Hoffenheim 1-1, só não perdeu a liderança do campeonato alemão por uma maluquice do jogo do Borussia Dortmund, que abriu 2-0 no Stuttgart. O Stuttgart teve um jogador expulso no primeiro tempo, buscou um empate no segundo tempo com 1 a menos. O Dortmund fez 3-2 aos 47 do segundo tempo e tomou o empate aos 51 do segundo tempo. Então, por conta desse rocambole do Borussia Dortmund, o Bayern se manteve na liderança. Mas são 2 vitórias em 5 jogos pós-Copa do Mundo. Aqui não tem, nem vou citar a Tati, aqui não tem inexperiência, cansaço e tal. Aqui eles colocaram um dinamite dentro do clube, jogaram um fósforo, e aí a gente tá vendo esse resultado aqui, né? É impressionante a forma de autoimplosão do Bayern de Munique essa temporada. Citando Arthur Quesada, que falou exatamente isso, né? Assim, eles tinham ganhado todos os jogos da Champions. Trocaram o técnico, do nada colocaram... Aí tem essa treta do Mané, e aí eles tentam lidar e apagar a fumaça que foi criada dentro do vestiário. Então, a situação do Bayern digo, para mim, o Bayern, nesses últimos meses, não é o Bayern. Assim, esse Bayern tá há anos-luz do que um dia o Bayern já foi. Um clube organizado, que a gente sabia como funcionava, como as coisas tinham um começo, um meio e um fim. Caraca, assim, eles conseguiram pegar, a diretoria do Bayern conseguiu pegar o Bayern e transformar nisso aí, que pode ser eliminado da Champions de uma forma nada bonita, porque não é só ser eliminado, é como pode ser eliminado o Bayern de Munique, e pode perder o campeonato alemão. Que o Bayern só pode perder o campeonato alemão. Então, é uma forma de autoimplosão que pode entrar na história do Bayern. O Bayern é um caso bem particular, né? Desses todos que a gente está falando. E todos, absolutamente todas as questões são apenas o Bayern, né? Porque os outros a gente consegue ver outros aspectos. O Bayern é tudo criado pelo Bayern. E assim, antes a gente teve uma troca de técnico que teve uma influência muito grande na parte do futebol, né? A gente sabe, seria muito difícil a gente ter uma troca e tão rapidamente, enfim, tudo se acertar ou tudo melhorar, digamos assim, porque o Bayern era um time bom. Não é que era um time ruim que poderia, com um choque, melhorar. Era um time bom. Então, o normal, assim, era você continuar, mas você melhorar... difícil, e foi o contrário, né? Foi um time que não melhorou, que piorou, e que as questões internas, vamos lembrar que antes da situação do Mané, tinha uma situação do Cancelo, que já não estava em harmonia com o time, antes disso tinha uma relação do Miller com o Nagelsmann, e aí, assim, umas coisas meio... muito diferentes do que a gente normalmente vê no Bayern de Munique, que a gente sempre viu muito blindado das questões, digamos, extra-futebol que a gente vê em outros grandes clubes, né? O Bayern sempre viveu numa bolinha dele ali, em que todo mundo faz as coisas assim, tudo funciona dessa forma, as regras são todas assim, é tudo organizadinho. E aí, obviamente, vai ter anos que o time é futebolisticamente melhor, anos que não é tão bom. Mas a estrutura e a organização, ela sempre se manteve muito, muito parecida, muito, muito próxima. E no último mês, virou uma loucura. E que pode perder tranquilamente o campeonato, né, Gil? Sim. São 6 jogos, 2 pontos à frente do Dortmund. O problema é que o Dortmund é um grandíssimo adversário do Borussia essa temporada também. A vantagem é que o Borussia não possui um elenco muito amplo, é um elenco que em algumas posições é envelhecido, e isso favorece que o Bayern consiga mais uma vez conquistar a Bundesliga. Mas o que eu vejo no Bayern de Munique é falta de gerência, que é algo que eu pensei que nunca veria na minha vida, diante da boa gestão que vinha apresentando o clube bávaro. Eu acho que os jogadores estão querendo mandar mais do que todo mundo, e não importa qual técnico vai, isso vai continuar pegando. Eu fico muito impressionada, e o negócio começou a ruir ali quando eles demitem o preparador de goleiros, que é padrinho de casamento do Neuer, porque ele estava levando informações confidenciais da equipe técnica, né, para os jogadores. Cara, isso não se faz. Foi uma demissão por justa causa, na minha opinião. E aí o Neuer toma as dores e já começa aquele rebuliço, sobrou para o Nagelsmann,
que era o cara que estava tendo um ótimo sucesso na Champions, 8 jogos, 8 vitórias, e aí demitem com a desculpa de que estamos preocupados com a Bundesliga e que é uma oportunidade de ter o Tuchel. E aí eu tenho 2 pontos. Primeiro, é tão importante assim conquistar de novo a Bundesliga? Será que seria tão difícil conquistar a Bundesliga com o Nagelsmann no comando? Segundo, o Tuchel foi campeão com o Chelsea ali na Champions 2021, implementando algo que jamais poderá ser implementado no Bayern de Munique, porque o Nagelsmann foi colocar um esquema com 3 zagueiros, parecia que estava pedindo para os caras se cortarem em campo. Então, acho que não foi nada muito bem estruturado e pensado ali nas decisões da diretoria do Bayern. E que tem pouquíssimo a ver com futebol. É isso aí. É que manda o preparador de goleiro embora, e que aí o capitão não gosta, e que aí o Thomas Müller, e que aí o Bayern criou tudo isso. É aquilo, né? É um clube muito estruturado, mas os clubes são organismos vivos. Então, como eles são vivos e as coisas estão se movimentando lá dentro, às vezes dá esses choques. Olha, eu vou passar pelos superchats aqui pra gente comentar rapidamente, para encerrar o programa. O primeiro é do Yuri, que falou, e o Mané, hein? A ida dele para o Bayern foi ruim para todo mundo, para ele, para o Liverpool e para o Bayern. E hoje já tem notícias de que o Bayern quer se desfazer dele ao final da temporada, que quer negociar o Sadio Mané, o que me parece uma ótima para todo mundo também. O Bayern pode salvar uma grana que teria que gastar de salário, o Mané pode ter ainda uma chance na carreira dele de brilhar em outro lugar, e quem for pegar o Sadio Mané talvez pegue um jogador melhor do que esse do Bayern de Munique, né? E saiu também a notícia de que o Nagelsmann queria o Cristiano Ronaldo, né? E isso Sim, acho que é que a diretoria não quis pelo perfil. Exato. Mas eu acho que isso aí depois foi meio desmentido, hein? É. Acho que não... acho que não...